Olá, turma do sexto ano, vamos à nossa aula de história dessa semana. Iniciaremos com as correções, que começam na página 291. Responda as questões abaixo, completando o diagrama a seguir. Vamos lá. Como são chamados os sucessores de Maomé? Califas. Maomé é considerado o fundador de qual religião? Islâmica. Qual outra região, além da Península Ibérica e da Ásia Central, os povos muçulmanos conquistaram? A Índia. Onde nasceu o profeta Maomé? Em Meca. E como é chamado o compromisso que os muçulmanos devem ter com Alá? Jihad. Quais foram os territórios dominados pelo Império Islâmico a partir do século VII? Marca um X na alternativa correta. É a C. Oriente Médio, regiões no norte da África e partes da Península Ibérica, da Ásia Central e da Índia. Continuando. Por que o islamismo foi importante para a formação do Império Islâmico? Gerou uma unificação religiosa essencial para a criação de uma unidade política e para a centralização do poder nas mãos dos sucessores de Maomé, os califas. Com isso, eles tiveram um exército organizado e puderam expandir o território deles. O importante era ter unificação. Explique o que é islamofobia e por que ela tem crescido nas últimas décadas. É o sentimento de intolerância às pessoas da religião islâmica. Ela tem crescido nas últimas décadas porque muitas pessoas fazem associação direta, de maneira equivocada, entre o islamismo e atos terroristas. A maioria da comunidade islâmica é totalmente contra qualquer tipo de ação terrorista, mas, infelizmente, muitos grupos extremistas do islamismo acabam usando o terrorismo como forma de atacar, de tentar impor suas ideias, o que acaba criando essa visão preconceituosa, essa islamofobia. Tanto que ocorreu um caso relacionado na França em relação ao islamismo, cultura. Ocorreu um caso muito triste a semana passada, se não me engano, na França. Quiserem pesquisar, vocês vão encontrar facilmente. Cite alguma das consequências do Império Romano do Ocidente. Houve o enfraquecimento do comércio, a diminuição da circulação de moedas e a formação de diversos reinos. Muito bem, marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, corrija as alternativas que forem assinaladas como falsas. Durante o início da Idade Média, ocorreu um processo de ruralização da economia europeia? Verdade. Com as áreas rurais tendo maior importância econômica, os centros urbanos passaram a ser menos relevantes? Verdade. Com a queda do Império Romano do Ocidente, houve um aumento da circulação de moedas? Falso. E o Mar Mediterrâneo foi muito utilizado como rota comercial entre o Ocidente e o Oriente? Verdade. Corrigindo a C, que é errada. Com o fim do Império Romano, houve uma diminuição da circulação de moedas. Complete a frase a seguir, marcando o X na alternativa correta. Durante o início da Idade Média, o comércio na Europa passou por um processo de enfraquecimento, porém, nunca deixou de ocorrer. Continuando, vamos conversar com os colegas e completar aqui, Agora você já retomou os temas e conceitos que estudamos no capítulo, utilize para completar as frases a seguir. A intolerância a pessoas da religião islâmica é chamada islamofobia. O Império Islâmico foi formado após a criação da religião islâmica pelo profeta Maomé. O direito romano é um dos grandes legados deixados pelos romanos às civilizações posteriores. O Império Romano do Oriente teve um desenvolvimento distinto do desenvolvimento do Império Romano do Ocidente. A parte oriental também ficou conhecida como Império Bizantino. A crise que afetou o Império Romano contribuiu para que as invasões germânicas aumentassem cada vez mais. E chamamos de Idade Média o período histórico europeu de início no ano de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e terminou no ano de 1000,
1456, com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, que é o que a gente vai estudar agora, a Idade Média, que é o mundo medieval. Castelos, castelos, cavaleiros, mas não tem dragões nem magos. Vamos lá. A Idade Média foi um período de grandes transformações. Seu início foi marcado por um intenso processo migratório em que diversos povos passaram a ocupar o antigo território do Império Romano. Uma nova dinâmica socioeconômica surgiu, decorrente do modo de vida feudal. Além disso, a Igreja Católica exerceu um grande poder nessa época, ampliando o alcance da religião cristã. No caso aqui, se formos descrever, é o castelo. Na verdade, o castelo Burg-Zatzwef, construído no século XVI, século XIV, em Metternich, na Alemanha. A foto foi tirada em 2018. Tem um fosso em volta do castelo, todo de muralha e pedra para proteger de ataques. Muito bem. Continuando aqui, os francos. Foi entre os maiores reinos que teve após a queda do Império Romano. A gente vai entender melhor como é que esses reinos surgiram. Vamos lá. A região do Império Romano do Ocidente foi ocupada por diversos povos de origem germânica, que estudamos lá no capítulo passado, onde teve as invasões bárbaras. As sociedades que se desenvolveram nos reinos germânicos no período medieval combinaram elementos culturais de suas próprias tradições com aspectos de origem romana, ou seja, teve uma mistura entre coisas dos romanos com coisas dos povos germânicos, criou esses impérios. Um dos principais reinos daquele período foi o Reino Franco, localizado na região da Gália. Ao longo dos anos, os francos incorporaram outros povos e formaram o Império Carolíngio, que observe o mapa a seguir, que é todo essa área amarela, que é o Império Carolíngio, aí reinos e povos vassalos, e território doados à Igreja Católica. A gente vai entender melhor essa doação de território e por que o Vaticano ficar dentro de Roma. Afinal, foi uma das áreas que foi doadas à Igreja Católica. Ou seja, ela tinha maior controle lá. Essa parte laranja, povos vassalos, a gente vai mais na frente descobrir o que são vassalos, mas um spoiler que eu posso dar é que eram cavaleiros que, em troca de terra, juravam lealdade ao imperador, ao rei, digamos assim. O reino franco conseguiu alcançar certa estabilidade, principalmente por causa das alianças que fez com a Igreja Católica. Prestem bastante atenção nisso aqui. Vamos compreender como esse reino se formou. Em 496, o governante Clovis unificou os francos e se converteu ao cristianismo. Isso fortaleceu o poder dos francos, que tiveram de ceder alguns de seus territórios à igreja nessa aliança. Olha só que interessante. Haviam vários grupos de francos, eles não eram um governo centralizado. Só que esse Clovis, ele conseguiu unificar geral. Uma vez que ele unificou, ele abandonou a religião politeísta que tinha os povos antigamente, os povos germânicos, e converteu-se ao cristianismo. Uma vez convertido ao cristianismo, ele começou a converter as pessoas, que ele unificou. Isso fez o quê? Isso aumentou o poder dele, porque quem era católico antes começou a ver ele com bons olhos, e a Igreja Católica conseguiu mais poder para expandir sua fé, porque lembre-se, estava tendo o quê? Uma expansão do islamismo. E a Igreja Católica, com medo de perder fiéis, ela precisava combater isso. Só que ela sozinha não ia conseguir. Ela precisava de um exército. Ou seja, ao se unir ao reino franco, ao Império Carolíngio, o Império Carolíngio ganhou, digamos assim, a bênção da igreja e o apoio da igreja, e a igreja ganhou um exército para combater a expansão do islamismo. O governo de Carlos Magno. Um dos governantes mais importantes dos francos foi o imperador Carlos Magno.
Em seu governo, alguns reinos germânicos foram conquistados e anexados ao território dos francos. Isso possibilitou a formação de intenso império na Europa, que é isso aqui, né? Tudo. Para a Igreja Católica, a formação desse império possibilitava a expansão da religião católica entre povos que ainda não haviam aderido ao cristianismo. Lembre-se, os povos germânicos não eram católicos, mas uma vez que todos foram unificados, e o Carlos Magno, né, ou seja, o Clovis, primeiro foi o Clovis, foi antes do Carlos Magno, e o Clovis ter convertido ao cristianismo, ele converteu tudo, ou seja, o poder da religião católica cresceu muito porque teve mais e mais pessoas aderindo à fé cristã. No ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno como imperador, ou seja, isso deu uma vantagem maior como? Porque agora passava a ideia de que o Carlos Magno era imperador por vontade divina. Isso fazia com que todos aqueles que eram da religião cristã seguissem mais facilmente e aceitassem o controle de Carlos Magno. Carlos Magno manteve alguns costumes de origem germânica no Império Franco. As leis, por exemplo, foram mantidas de acordo com a tradição oral. Em relação ao governo, Magno dividiu o território e atribuiu poderes administrativos a alguns nobres, como condes, marqueses e duques. Como aqui, ó, o Ducado de Benevento. Ou seja, é uma região que foi dada a um duque. O imperador também incentivou o desenvolvimento cultural entre os francos, em um período que ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Para isso, o governo investiu na construção de escolas e bibliotecas e o aumento na produção escrita dos monges copistas, que recuperaram muitas obras literárias da antiguidade. Esses monges copistas eram monges cujo seu trabalho era copiar manualmente livros. Por isso que ele conseguiu recuperar tanta obra literária antiga. Eles pegaram aquelas obras e foram copiando. O monge copista, ele tinha esse trabalho. Ele pegava um livro e copiava ele inteiro. Depois pegava e copiava de novo e copiava de novo. Isso ia criando várias e várias cópias. Só que eram bem lentas, né? Afinal, só um monge para fazer várias e várias cópias de um livro era complicado. Com isso, mesmo tendo uma expansão das bibliotecas, a produção literária ainda era pequena, porque era tudo feito manual. Mais na frente, a gente vai ver que ocorre a invenção da prensa tipográfica, que aí tornou a cópia de livros extremamente fácil, e isso fez com que ele se difundisse mais. Mas nessa época, o trabalho dos monges copistas já foi muito importante, porque se não fosse eles, muitas obras da Grécia, da Roma Antiga, teriam se perdido completamente e não saberíamos dessas histórias. Em 1814, Carlos Magno faleceu e seus sucessores não conseguiram manter a estabilidade do Reino Franco, que além de ser dividido, foi invadido por outros povos, ou seja, esse reino acabou se fragmentando. Continuando. Aí veio, nessa época, ocorreu o feudalismo. O período medieval foi marcado por um sistema socioeconômico chamado feudalismo. Já sabemos que é um sistema socioeconômico. Você sabe como era o modo de vida feudal? Com as migrações dos povos germânicos, houve um processo de declínio nas cidades. As pessoas pararam de morar em cidade e começaram a voltar a viver no campo. As pessoas passaram a se refugiar em propriedades rurais, protegidas por membros da nobreza. Essas grandes propriedades eram os feudos, onde o modo de vida era regido principalmente pela atividade agrícola. Naquela época, a decadência do Império Romano e posteriormente a desestabilização do Império Carolíngio geraram uma fragmentação do poder político na Europa. Ou seja, sem o Império Romano e sem o Império Carolíngio grande, né, ambos quebraram, né? Ele se fragmentou em vários reinos menores,
É por isso que lá na Europa tem tanto país. Esses reinos menores foram que acabaram virando os países, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra e etc. O governo passou a ser exercido de forma descentralizada, principalmente pelos proprietários de terra, também conhecidos como senhores feudais. Como não tinha mais uma representação tão poderosa, o rei aí nessa época era, não tinha tanto poder, digamos assim, né? Tudo estava centralizado dentro dos feudos e quem controlava era o dono do feudo, chamado senhor feudal. No feudalismo, os camponeses viviam sob a proteção dos senhores feudais, porém tinham algumas obrigações, algumas não, muitas obrigações a cumprir, como pagamento de tributo, entre outros. Olha só como era. Numa época de pobreza e escassez, ter o direito de cobrar tributos era de importância vital. Esses tributos chegavam a atingir 50% da produção camponesa, na forma de pedágio sobre a circulação de pessoas e mercadorias, dias de trabalho exclusivo nas terras senhoriais, chamado de corvéia, taxa sobre as transições comerciais e colheitas, chamadas talhas, utilização do forno e do moinho, chamado de banalidades, e colaboração excepcionais, como pagamento de resgate, contribuição para o dote da filha do senhor e muitas outras impostas pelos tribunais senhoriais. Ou seja, o camponês, ele trabalhava nessa terra protegida pelo seu feudal, mas em troca ele tinha que trabalhar de graça para esse seu feudal alguns dias da semana. Metade daquilo que ele produzia nas terras dele era para o senhor feudal. Para ele utilizar as ferramentas, o moinho, esse tipo de coisa, ele tinha que pagar para o senhor feudal. Se ele vendesse ou trocasse alguma mercadoria, uma parte desse valor ia para o senhor feudal, ou seja, o senhor feudal tirava quase tudo dos camponeses. Os camponeses ficavam com o mínimo para sobreviver. Aí vem nossa primeira atividade, descrever a cena representada na imagem e a que grupo social representa as pessoas dessa imagem. Muito bem, como estava dividida essa sociedade? A sociedade europeia, durante o período do feudalismo, era dividida em alguns grupos. Nem sempre esses grupos eram formados de modo homogêneo, ou seja, havia muita diferença entre membros de cada camada. Porém, os estudiosos costumam dividir a sociedade feudal em 3 grandes grupos. Nobreza, formada por grupos de proprietários de terra, ou seja, os senhores feudais, que se dedicavam principalmente à guerra e à defesa territorial. Eles concediam moradias aos camponeses em troca de prestação de serviços e de pagamentos de tributos. O clero. O clero é formado pelos membros da igreja e das ordens religiosas. Esse grupo social era bastante variado, visto que alguns tinham origens nobres e outros não. Dentre essas coisas que os camponeses tinham que pagar, né, corvéia, talha, também tinha um negócio chamado tostão de Pedro, que era um pagamento que ele tinha que fazer para a igreja. Ou seja, além de pagar um monte de coisa para o senhor feudal, ainda tinha uma parte que ia para a igreja. Os camponeses eram as pessoas que trabalhavam na terra e também prestavam serviço aos nobres, vivendo sob sua proteção. Podemos fazer como os camponeses eram os mais lascados que sofriam a vida inteira. Vida de 30 anos, viu? Que eles morriam cedo por causa de trabalho demais, doença, entre outras coisas. As 3 ordens sobre a visão da igreja. Por quê, pessoal? Por que sobre a visão da igreja? Porque vocês viram, né? Os camponeses tinham toda aquela coisa, pagar, tributo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles se revoltariam. Mas eles não se revoltavam. Vocês devem estar perguntando, ué, eles sofriam pra caramba e não se revoltavam? Não se revoltavam por causa da fé cristã. Como assim? Como eram uns povos extremamente religiosos, eles acreditavam que tudo o que acontecia com eles era vontade divina. E se era vontade divina, não podia ir contra. Ou seja, vamos ver aqui melhor.
A divisão social na Idade Média estava ligada também aos interesses da Igreja Católica. Naquela época, o modelo ideológico do catolicismo afirmava que no mundo criado por Deus havia divisões de tarefas entre os membros da sociedade, o que assegurava a harmonia e o bom funcionamento da vida em comunidade. Desse modo, buscava-se evitar, por exemplo, que os camponeses questionassem sua condição social, já que a divisão entre 6 ordens era considerada uma escolha divina. Viram aí? Como a Igreja Católica controlava e dizia que era tudo de vontade divina, as pessoas, por mais sofrida que fosse sua vida, não questionavam, porque achavam que aquilo era obra de Deus. Assim, a Igreja contribuiu para difundir a divisão social entre 6 ordens, conforme estudamos na página anterior. Os nobres, belatores, deveriam lutar para a proteção de todos. Os clérigos, oratores, deviam ser responsáveis por orar pela salvação. E os camponeses, laboratores, deveriam trabalhar para garantir o sustento de todos, inclusive dos membros das outras ordens. Aí tinha falado em vassalos e suzeranos, agora a gente vai ver como era esse ritual. No feudalismo, a sociedade era regida pela dinâmica dos feudos e pelos poderes políticos e econômicos dos senhores feudais. Ou seja, tudo era em torno do feudo. Na próxima aula, nós vamos ver bem direitinho como era o feudo. Se quiserem pesquisar antes para entenderem melhor, pesquisem, vai ser bem interessante, vocês vão descobrir coisas incríveis. Muitas vezes, esses grandes proprietários dividiam seus territórios e estabeleciam laços com o vassalo, para formar uma rede de aliados que fosse útil. Em tempos de guerra, vamos compreender como isso funcionava. Vou fazer um desenho aqui, vamos supor, aqui o feudo do senhor feudal. Ele pegava e entregava para o vassalo um pedaço dessa área aqui, desse seu feudo. Pronto, esse feudo aqui ia ser do vassalo. Esse vassalo ia controlar essa região com tudo que tem dentro, incluindo os camponeses. Em troca, por ele ter essa terra, ser um nobre e tudo mais, ele teria que jurar fidelidade ao senhor, ao suzerano, que era o senhor do feudo inteiro, e em períodos de guerra, e com ele nessas batalhas. Olha aqui melhor. Um senhor feudal que fosse dividir seu território era considerado suzerano. Ele concedia parte de suas terras a outro nobre, que ficava conhecido como vassalo. Esse laço de fidelidade era estabelecido por meio de uma cerimônia ritualística, na qual o vassalo se ajoelhava para fazer juramentos a seu suzerano, prometendo ajudar em tempos de guerra. Os juramentos eram feitos estendendo a mão sobre uma Bíblia e se encerravam com a entrega de um objeto simbólico que representasse o feudo, como um bastão ou um punhadinho de terra. Os laços de vassalagem e suzerania foram fundamentais para formar a dinâmica feudal da Idade Média. Ou seja, ele jurava fidelidade em troca de uma porção de terra sobre seus domínios. E como estavam as mulheres na Idade Média? Se a gente for fazer um comparativo com as mulheres romanas e as mulheres gregas, as mulheres da Idade Média estavam numa situação horrível. Vamos lá. Na sociedade medieval, os papéis desempenhados por homens e mulheres eram rigidamente estabelecidos. As funções das mulheres dependiam em grande parte de sua condição social. Nas residências dos senhores feudais, as mulheres da nobreza se ocupavam com a organização das tarefas dos servos, definindo como seria o suprimento de alimentos do dia a dia familiar, por exemplo. Em alguns momentos, a responsabilidade de cuidar do feudo passava às mulheres, principalmente quando seus maridos estavam viajando. Assim, ela assumia as tarefas administrativas da propriedade rural, exercendo também a função de líderes. Já as mulheres camponesas tinham
cotidiano marcado principalmente pelo trabalho com a terra e com tarefas domésticas. Algumas vezes eram convocadas para prestar serviços nas residências dos senhores feudais. Elas também eram responsáveis por grande parte das tarefas artesanais daquela época, como a produção de tecido e de instrumentos nas moradias. Embora não fossem reconhecidas e tivessem poucos direitos, as mulheres desempenhavam funções essenciais na sociedade medieval. Muito bem, com isso vem a nossa agenda dessa semana. Nossa agenda será as atividades da página 302 e 303. Não se esqueçam que também tem a atividade lá da página 298. Então, a agenda será páginas 298 até a 303, ok? Muito bem. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos, tchau!